O filme se inicia em 1969, onde conhecemos o David, que estava imerso em um momento de conexão familiar, desenhando atenciosamente os retratos de seus filhos, capturando a essência de cada expressão, cada traço de inocência. A serenidade desse instante foi interrompida por Jessica, sua esposa, que os lembrou de um compromisso. Era hora de ir ao cinema. A sessão de filmes se revelou uma divertida escapada, mas ao saírem, foram abordados por um casal que reconheceu David das notícias. Intrigados com a realidade palpável de David, tocaram sua mão, comentando sobre a surrealidade de sua existência dupla. David, prestes a desvendar os mistérios de sua condição, foi interrompido por Jessica, que os guiou de volta ao aconchego do lar. Chegando em casa, um detalhe inusitado chamou a atenção de Jessica. Uma caminhonete desconhecida estacionada nas proximidades. Um elemento fora do comum que ela optou por deixar de lado. A noite avançou com a rotina familiar. Crianças preparadas para dormir e um momento de intimidade entre o casal, dançando e redescobrindo a paixão. No ápice de seu encontro, o relógio de David tocou, um lembrete de que seu tempo ali estava acabando. Enquanto isso, a vida de Cliff seguia um ritmo mais tranquilo, porém tingido de monotonia. Recém-mudado para o campo com Lana e Henry, buscava paz, mas encontrava um vazio. A relação com Henry era fria, distante, e os diálogos com Lana giravam em torno das trivialidades do dia a dia, revelando um certo desgaste emocional. Subitamente, o relógio de Cliff soou, ecoando o chamado que David recebera. Ambos se dirigiram a um cômodo secreto, a entrada para um mundo distante. Sentaram-se em cadeiras especiais, digitaram senhas e, de repente, a realidade de suas vidas terrenas se desvaneceu, dando lugar ao ambiente estéril de uma estação espacial. Era revelado, então, que David e Cliff estavam em meio a uma missão de 6 anos no espaço profundo. Para não se afastarem totalmente de suas famílias, contavam com réplicas robóticas na Terra, vivenciando momentos familiares através desses avatares tecnológicos. Só despertavam na estação para tarefas específicas ou manutenção, mantendo a essência de suas humanidades conectadas às suas contrapartes terrestres. Naquele dia, um alerta os trouxe de volta à realidade espacial. Cliff, com um senso de dever, despiu-se dos artefatos que o ligavam à Terra, preparando-se para o trabalho que o aguardava, enquanto a vida, tanto na Terra quanto no espaço, seguia seu curso. Após um susto inicial, o problema na estação espacial mostrou-se menor do que se temia, e Cliff, com orientações de David através das comunicações, conseguiu resolver a questão rapidamente. Em seguida, aproveitaram para trocar algumas palavras, relembrando a peculiaridade de suas existências divididas entre o espaço e a Terra, antes de cada um retomar sua vida terrena. De volta à Terra, Cliff reencontra Lana, que, envolvida em suas cobertas, mergulhava em um livro. Ela compartilha o desejo de organizar uma festa para se entrosar com os novos vizinhos, uma ideia que Cliff recebe com certo ceticismo, prometendo ponderar, apesar de Lana intuir sua inclinação para recusar. Enquanto isso, a noite de David toma um rumo inesperadamente sombrio. Acordado por barulhos suspeitos, ele desce cautelosamente até a sala, armado com um bastão. Um grupo de ativistas radicais invadira sua casa. O líder, K.A., com uma retórica fervorosa, denuncia David como uma abominação, marcando o início de um confronto tenso. Os ativistas, ignorando os apelos de David, avançam sobre ele com uma hostilidade que escala rapidamente para a violência. O momento de tensão culmina quando K.A., com uma faca, fere David, revelando assim a natureza não humana dele. Não há sangue, apenas circuitos e metal. A surpresa da descoberta é evidente no rosto de K.A., que, ainda assim, prepara-se para um golpe mais drástico com um martelo. David, em um ímpeto de desespero, acorda novamente na estação espacial, seu coração palpitando diante da realidade virtual que se tornara um pesadelo palpável. Sem hesitar, ele reinicia a conexão com sua réplica robótica, apenas para se descobrir amarrado, sua família capturada, e Jessica exibindo um sinal de violência. Um vislumbre de sangue em sua mão, um testemunho brutal da realidade que confrontavam, e uma prova que K.A., imerso em sua convicção,
considerava desnecessária. David foi forçado a testemunhar um horror inimaginável. A secta impiedosa executou sua família, manchando as paredes com sangue, e não parou por aí. Atearam fogo à casa, consumindo os corpos e a réplica. Enquanto a tragédia se desenrolava, Cliff foi informado sobre o terrível destino de David e sua família. Consumido pela dor, David se isolou, repelindo as tentativas de Cliff de oferecer conforto. Cliff, mesmo estando distante, sentiu a profundidade do sofrimento de seu amigo e, ao se reconectar com a terra, descobriu que Lana já estava ciente do ocorrido, tendo lido as notícias. A polícia havia capturado os responsáveis, mas isso pouco consolava os corações aflitos. Cliff recusou a oferta de proteção para sua própria família, confiante em sua segurança no campo, mas permaneceu profundamente preocupado com David. Lana, tentando encontrar soluções, questionou a possibilidade de criar uma nova réplica para David, mas tal feito era impossível sem a presença física do original. Com o passar dos dias, David afundava cada vez mais em um abismo de tristeza e isolamento. A notícia de que o funeral de sua família seria televisionado trouxe uma nova onda de dor, pois David teria a opção de assistir ao evento, mesmo estando na estação espacial. O isolamento e a inatividade começaram a corroer a sanidade de David. Em um dia aparentemente normal, enquanto Cliff pescava com seu filho, um alerta o chamou de volta à estação, onde encontrou David em um estado de profundo transe, trancado em um quarto, seu comportamento sugerindo uma potencial ameaça à missão. Após forçar a entrada e verificar o estado de David, que insistia estar bem, Cliff retornou à Terra, compartilhando suas preocupações com Lana. Ela sugeriu que, talvez, permitir que David usasse o link com a Terra por uma hora pudesse ajudá-lo a aliviar o isolamento, uma pausa necessária em seu confinamento, embora devessem manter isso em segredo de Henry. De volta à estação espacial, Cliff, mergulhado na rotina de verificação dos controles, fez uma proposta a David, a chance de usar seu link com a Terra mais uma vez. David, ansiando por um respiro de normalidade, aceitou sem hesitar. Antes de prosseguir, Cliff conectou-se brevemente à Terra para avisar Lana sobre a visita iminente de David, pedindo que ela o recebesse com carinho. Em sua nova experiência terrestre, David levou alguns momentos para se adaptar à réplica, um corpo familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Lana, percebendo a profundidade da sua dor, decidiu levá-lo para um passeio pela floresta, até seu recanto favorito junto a uma imponente árvore, um local que emanava tranquilidade. Lá, rodeado pela natureza, David foi tocado pela beleza simples e crua do mundo natural, o zumbido dos insetos, a brisa fresca, o verde vibrante das folhas. A intensidade dessa experiência o levou às lágrimas, um momento de catarse que Lana acolheu com um abraço reconfortante. De volta à casa, enquanto David explorava os arredores, Henry observava de longe, intrigado com aquele visitante inusitado. Quando David retornou à estação, expressou sua gratidão a Cliff por aquele breve, mas profundo, retorno à normalidade. De volta ao espaço, sentindo-se um pouco revigorado, David reencontrou sua paixão pelo desenho. Com o passar dos dias, David compartilhou com Cliff um esboço que fez da casa de campo, uma representação tão detalhada que deixou Cliff admirado. David, então, sugeriu que, com os materiais certos, poderia criar uma pintura como forma de agradecimento, embora compreendesse se Cliff hesitasse em compartilhar o link novamente. Após ponderar, Cliff discutiu a ideia com Lana, que inicialmente mostrou-se relutante. Contudo, reconhecendo o potencial terapêutico da pintura para David, concordou em permitir que ele usasse o link por 1 hora semanalmente. Em sua próxima visita à Terra, David encontrou um estúdio de pintura preparado por Lana no celeiro, completo com um toca-discos, criando um ambiente perfeito para a inspiração artística. Antes de deixá-lo sozinho, Lana e David trocaram impressões sobre ficção científica, uma conversa genuína que os conectou em um novo nível. No começo, Lana mantinha uma certa distância, respeitando o espaço de David enquanto ele mergulhava em sua arte no celeiro. Mas, como o tempo passa, eles começam a trocar ideias e experiências, e Lana se encontra frequentemente ao lado dele,
assistindo-o pintar. Em um desses momentos, David a convida a participar do processo artístico, guiando sua mão em um traço na tela. Para Lana, esse toque reacende uma conexão há muito perdida, trazendo um sentimento de proximidade que ela não sentia há tempos. Quando David está sozinho na estação espacial, ele ocupa seu tempo desenhando retratos de Lana, uma forma de manter viva a memória dos momentos que compartilharam. Eventualmente, ele a convence a buscar óleo de pintura na cidade, proporcionando a Lana um momento de nostalgia ao reencontrar a tranquilidade do vilarejo. Após a compra, Lana o leva a uma livraria, onde adquire seu livro de ficção científica favorito. Uma situação desconfortável surge quando o atendente os reconhece, forçando Lana a encerrar a conversa abruptamente após mencionar a tragédia de David. De volta ao carro, um gesto de conforto compartilhado deixa Lana reflexiva sobre o calor e a familiaridade do toque de David. Mais tarde, ao terminar a pintura, David retrata Lana na entrada da casa, capturando sua essência de uma forma que ela acha encantadora. A celebração do momento, no entanto, desvia para um caminho desconfortável, culminando com Lana afastando David após um flerte inoportuno, tudo sob os olhos atentos de Henry. O conflito se intensifica quando David descobre que sua pintura foi vandalizada por Henry, levando a uma reação impulsiva que choca Lana, forçando-a a expulsar David. De volta à estação, David guarda para si o incidente, enquanto Cliff, ao retornar à Terra, enfrenta o dilema moral do ocorrido, tentando equilibrar a travessura de seu filho com a reação de David. Cliff, entendendo a necessidade de David encontrar um encerramento para sua jornada terrestre, persuade Lana a permitir uma última visita para que ele possa finalizar sua obra. Na visita seguinte, com Lana e Henry ausentes, David encontra-se sozinho para concluir o quadro. Enquanto a esteira na estação espacial apresenta problemas, Cliff procura outras maneiras de se ocupar e acaba por invadir a privacidade de David, descobrindo desenhos íntimos de Lana. Um alerta faz com que David retorne às pressas para a estação, confrontando-se com um Cliff enfurecido que exige explicações sobre os desenhos provocativos. David tenta se justificar, alegando que era apenas um exercício de fantasia, mas o argumento não apazigua Cliff, que, tomado pela emoção, desfere um golpe em David. As palavras de David, ressaltando a falta de atenção de Cliff para com sua família, deixam Cliff reflexivo. Na Terra, enquanto Lana e Henry aguardam no carro, ansiosos pelo fim da conexão de David, são surpreendidos por Cliff, que num acesso de raiva destrói a pintura no celeiro e confronta Lana sobre a natureza de seu relacionamento com David. Lana assegura sua fidelidade, admitindo, no entanto, que a solidão e o tédio a fizeram ansiar por afeto. Cliff, percebendo seu descuido com a família, pede desculpas, e os dois compartilham um momento de reconciliação. E aí, tá gostando desse Big Resumo? Comente Big Filmes, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. De volta à estação, David pede uma última oportunidade para se redimir com Lana, mas Cliff, ainda abalado e agora desconfiado, rejeita o pedido, tecendo mentiras sobre Lana para afastar David. Em um esforço para se redimir como marido e pai, Cliff se dedica mais à família, até que um alerta urgente o chama de volta à estação. Ao investigar um suposto problema externo, Cliff se vê preso fora da nave, com David oferecendo explicações evasivas sobre um suposto erro do computador. Quando Cliff finalmente retorna ao interior da estação, descobre que sua etiqueta de identificação está desaparecida, apenas para vê-la nas mãos de David em um momento de pânico. Correndo de volta à Terra, Cliff se depara com uma cena horripilante. Sua réplica, banhada em sangue, e os corpos de sua família espalhados pela casa. Abalado até o âmago, Cliff retorna à estação, onde encontra um David frio e calculista, oferecendo-lhe um consolo distorcido diante do caos que se desenrolou. E infelizmente é assim que o filme termina.